Bom, falando sobre as variações climáticas que impactaram a safra de verão de milho no Rio Grande do Sul. No caso da soja, as perdas ainda não foram materializadas, mas a situação é preocupante, né? Visto a imagem que a gente acabou de ver aqui da produtora rural da Grazi. Para trazer mais detalhes sobre a atual situação da produção gaúcha, eu converso agora com o analista de inteligência de mercado de grãos da Stonex, João Pedro Battistini. Oi, João, bom dia, bem-vindo. Você viu aí, né? Raio-X panorama até março e o que a gente tem, infelizmente, são notícias aí relacionadas ao clima em especial para o sul, que a Karine Gama trouxe aqui para a gente, nada animadoras, né? Com isso, o que a gente tem de interferência sobre mercado também? Bom dia para você. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Um enorme prazer poder representar a Stonex aqui no seu programa. E justamente, né, esse cenário traz uma grande preocupação para o mercado de grãos como um todo aqui para o Brasil, né? A gente já conseguiu observar perdas consideráveis na primeira safra de milho do Rio Grande do Sul. Então, em novembro, né, principalmente na segunda quinzena, que é um período bem importante para o desenvolvimento do cereal, e agora também nessas primeiras semanas de dezembro, nesse período, né, a chuva não ajudou, não vieram as chuvas necessárias, e as lavouras lá já foram prejudicadas, né, a gente já cortou nossa estimativa. Então, ali em agosto, quando ainda não tinha como observar, como contabilizar essas questões climáticas, a gente esperava uma produtividade de 6,9 toneladas por hectare de milho, e hoje esse número já está em 5,78. Então, é uma redução de 16% em relação ao que seria o potencial produtivo do estado, né? E como a gente viu aqui na reportagem anterior, né, as condições climáticas não são muito favoráveis para as próximas semanas, e essa redução pode ser ainda maior na nossa próxima estimativa, né? Pois é, quanto que vocês estão, de fato, estimando, né, dado todo esse cenário de agosto e agora o atual, tiveram aí perdas significativas, essa redução que você trouxe de 16% em relação à produtividade, e ela pode vir chegar a quanto, né, dado todo esse impacto, principalmente da questão aí das implicações do fenômeno Laninha, que a gente sabe que reduz muito, né, a questão de um tempo muito mais seco, prolongado, com estresse hídrico aí sobre o cultivo, em especial sobre o milho verão, que a gente já acompanha em relação aos estados do sul. Ou seja, ele pode chegar numa redução ainda maior, como você colocou. Já dá para adiantar uma estimativa de quanto seria essa redução nesse próximo relatório, João Pedro? É muito difícil já trazer alguma coisa, né? A chuva nessas próximas semanas ainda vão ser fundamentais para o desenvolvimento, né? Então, caso tenha alguma reversão nessa previsão climática, venham ocorrer chuvas, é possível que tenha algum alívio, né? Toda essa questão para o desenvolvimento da safra. Algumas regiões o plantio é mais tardio, o desenvolvimento é mais tardio, então ainda tem como... Então ela ainda está vulnerável a novas alterações, mas pode cair ainda bem mais, né? Então hoje nossa estimativa está em 5,78 toneladas por hectare, que traria uma produção de 4,5 milhões de hectares, mas tem espaço para cair ainda mais. No ano passado, por exemplo, a gente observou uma produtividade média de 2,76 toneladas por hectare e uma produção de 2,25 milhões de toneladas no estado. Então, ainda não consigo trazer um número, né, antecipar nada dessa nossa próxima estimativa, mas é algo preocupante. Esse número pode ter uma redução ainda bem expressiva. Essa produção de vocês atual, ela está em quanto, para a gente dividir aqui bem e ficar bem atento à nossa audiência aqui? Então, atual, né, para a safra 22-20, para a primeira safra de milho 22-23, está em 4,5 milhões de toneladas. Que pelo menos permaneça assim, né? Que é o dobro do que a gente viu. Teve muita quebra de safra do ciclo anterior, que a gente até noticiou aqui bastante, né? Agora, trocando um pouco, vamos para a oleaginosa, a soja. A soja, como a gente viu, né? Até a produtora Grazi ali do Rio Grande do Sul, que ainda está aguardando a chuva para os produtores de soja, né? A gente sabe que já teve algumas
implicações ainda ficar muito difícil mensurar devido à questão ainda do plantio, ou seja, está praticamente finalizado, mas tem aquele calendário diferenciado em relação ao plantio de milho verão nos estados do sul. Ou seja, o que a gente pode estimar, né? O que vocês já estão vendo de impactos também do clima na oleaginosa soja? Realmente, o ciclo da soja ela é um pouco mais tardio em comparação com o milho, né, no Rio Grande do Sul. Então, até o final da semana passada, 88% da safra já havia sido plantada. Ainda tem um pouquinho, né, para acabar. Mas a questão climática vai depender muito do que a gente observar em janeiro e fevereiro, que ali são momentos um pouco mais importantes para o desenvolvimento da soja. Como a gente viu no raio-x, as perspectivas não são positivas, né? Então tem um risco sim também de, assim como o milho, a gente observar uma redução, né, significativa. Hoje a nossa estimativa ainda está em 22,4 milhões de toneladas. Isso é considerando uma produtividade boa, né, uma produtividade sem adversidades climáticas, mas tem esse risco. Ano passado, a gente também estimava, primeiramente, a produção em 22 milhões de toneladas, mas depois no começo desse ano, a gente estimava a produção em 22 milhões de toneladas, mas depois de todo o problema com seca, né, porque o impacto do Laninha também, a produção da safra 21-22 no Rio Grande do Sul acabou sendo concretizada em 11,1 milhões de toneladas. Então, tem um risco grande, né? Essa produção pode vir bem abaixo do que a gente estima atualmente, mas vai depender de como vier o clima, né? De como vierem as chuvas nesses próximos meses. Exato, né? Agora, de alguma maneira, por exemplo, os preços ficam mais pressionados para cima à medida que você tem uma menor produção tanto de milho quanto soja, ou pelo aquecimento da demanda e principalmente vinda do mercado asiático, que a gente sabe que é muito forte, acaba de alguma maneira aí compensando, né? O que vocês têm como projeção em relação ao mercado de preços, hein, João Pedro? A gente já vem de alguns anos de um balanço de oferta e demanda relativamente apertado, né? Então, nas últimas safras, a gente viu o problema na safrinha do Brasil mesmo, viu o problema na safra da Argentina, viu o problema agora com a Ucrânia. Então, faz algumas temporadas que sempre tem algum problema pelo lado da oferta, né? E, lógico, a pandemia trouxe uma certa preocupação em relação à demanda, mas, de modo geral, ela continuou bastante aquecida. E para essa próxima temporada, né, para esse próximo ano, eu vejo que a gente ainda tem fundamentos que dão bastante sustentação para os preços, né? Por mais que na Ucrânia você tenha a renovação do acordo, ainda a gente tem observado um ritmo bem enfraquecido de exportações por lá. Recentemente, Estados Unidos teve problema de safra, a Argentina também está com plantio atrasado de soja, de milho, então tem uma preocupação bem grande com a produção por lá também. Então, isso tudo acaba dando sustentação para o mercado. E agora, com algum possível problema de produção no Brasil, isso também pode ajudar a manter os preços fortalecidos, principalmente no caso do cereal, né, com a China vindo agora, vindo comprar nosso cereal também, explorando mais o mercado brasileiro. Então, a gente tem sim alguns importantes fundamentos que ajudariam, né, a sustentar esses preços. Exatamente, né? A recém-abertura do mercado do milho aí para a China, o que já saíram, né, alguns contêineres aqui do Brasil, realmente para a gente fomentar ainda mais aí essas exportações. Muitíssimo obrigada, viu, João Pedro, pela análise, pela explicação aqui para a gente, né? Já trazendo um balanço, principalmente em relação à soja, ao milho, as questões de adversidades climáticas e como é que eles, então, interferem também na formação do mercado aí, dos preços no geral. Muito obrigada e já desejando a todos vocês da Stonex um Feliz Natal, próspero Ano Novo também. Muito obrigada pela parceria aí ao longo do ano de 2022 e que venha muito mais, né, notícias aí para 2023. Um grande abraço para você e para todos. Grande abraço, muito obrigado pelo convite de novo e um ótimo Natal, um feliz Ano Novo e que ano que vem a gente continue essa parceria aí. Obrigada, ótimo dia.